Shalom a todos. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o nome, a importância do nome. Meu nome, como todos sabem, é Paulo Cardoso. Aí as pessoas perguntam no telefone, no telemarketing, mas só Paulo Cardoso? Eu disse, já é muito, já é muito. Tem que carregar um nome que tem só um nome e um sobrenome, um apelido, como dizem em espanhol, apelido, é uma responsabilidade muito grande. Então tá bem assim. Mas não foi assim o tempo todo. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu fui registrado com 6 anos de idade, porque eu não tinha, até os 6 anos de idade, eu não tinha registro civil. Tá? Eu, houve uma tragédia na minha família, que eu já contei para vocês. Meu pai matou meu avô, então houve um trauma na família, onde entendeu-se que deveria apagar o nome do meu pai, como se fazia desde os tempos antigos. Lá no Egito já se fazia isso, né? Alguém te incomoda, você risca o nome da pessoa da lista, quer dizer, ele não entra mais na festa, o nome dele está riscado, pronto, acabou. Então, não fez falta nenhuma não ter aquele nome extenso. O meu nome, então, Paulo Cardoso, depois dos 6 anos de idade. Até os 6 anos de idade eu achava que o meu nome era Paulinho, né? Mas o meu nome, mas eu fui batizado católico, eu não sou católico, mas fui batizado católico com o nome, por causa do meu pai, com o nome de Paulo Celso Cardoso Borges dos Reis. Então é um nome extenso. Mas não é sobre o meu nome que eu quero falar. Eu apenas comecei pelo meu nome para dizer o seguinte: o nome de uma pessoa é muito importante. É muito importante. É tão importante que na cultura judaica, em muitas culturas, mas vou falar da judaica que eu gosto muito. Na cultura judaica, por exemplo, entre os askenazitas, né, os judeus do norte da Europa, um dos nomes que poderia ser dado e era sugerido que se fosse dado aos filhos era o nome de parentes já mortos, já falecidos, né, do avô que já morreu, do bisavô, assim por diante. Então, iam se repetindo os nomes, né? É uma característica para você saber se você tem descendência judaica, uma delas, né? Não é uma certeza, não é uma prova, mas uma característica, no mínimo curiosa, é saber que existem nomes repetidos na sua família. E entre os sefaraditas, que são os judeus que vieram da Península Ibérica, depois de 1500, migraram para Portugal, foram expulsos, perseguidos pela Inquisição, são chamados sefaraditas, né? O costume é dar nome de parentes vivos, de um tio, de um primo. Então, na minha família tem, assim, uma imensidade de nomes: Davi, Daniel, que mais? Sei lá, outros nomes que se repetem muito, né? Se repetem bastante. Eu mesmo tenho um neto chamado Davi, tenho uns 4 ou 5 primos que chamam Davi, tenho um neto chamado Daniel, tenho vários primos que chamam Daniel, e assim por diante. Muito bem. Então, o nome é importante. De um determinado tempo para cá, é muito comum que os pais escolham nomes de pessoas famosas, principalmente das novelas, né? O nome de um personagem de novela, né? Ou o nome de um compositor famoso, o nome de um artista famoso, o nome de alguém muito famoso. É uma forma de prestar uma homenagem ao filho de alguém. Olha, você tem o nome de uma pessoa importante, portanto você tem que respeitar esse nome, honrar esse nome. Embora o nome mais importante que você tenha é o nome que foi escolhido por seu pai e sua mãe, e o seu nome. No judaísmo, na cultura judaica... Oi? Eu tenho um visitante aqui. Esse é o Lucas. Eu tenho um visitante. Bom dia, Lucas. Oi, tchau, Lucas. Na cultura judaica, existe um ensinamento que diz assim: os sábios antigos diziam o seguinte, que nós temos 3 nomes.
O primeiro nome é aquele nome que foi dado pelos seus pais, escolhido pelos seus pais. O segundo nome é o nome que as pessoas conhecem você. Depois eu explico isso. E o terceiro nome é o nome que você mesmo construiu. Então, por exemplo, seus pais escolheram um nome porque amavam você e amam você. E por amar muito você, eles escolheram aquilo que eles entenderam que fosse o nome mais bonito, o melhor nome, o nome mais importante. O nome que fosse sonoro, que pudesse, ele já, sabe, ainda na barriga da mãe já ficavam ensaiando o seu nome, como é que vai ser, como é que vamos chamar, assim por diante. O segundo nome, que é o que a sociedade dá a você, é um nome, do seu caráter. Perdão, desculpa, é o nome que você é o nome pelo qual o seu caráter é conhecido, sabe? Então o seu nome ele pode ser associado Paulo o feio, né? Ou Paulo o narigudo, ou Paulo o careca, ou Paulo o simpático, ou Paulo o bonachão. Quer dizer, são atributos. Ó, acabei de ouvir aqui Paulo Gordo. Volta a dormir que tem uma sono, guri. É muito importante o nome que você constrói para a sociedade, porque ele é a demonstração do seu caráter. E o terceiro nome é o nome é o nome que você se dá, ou seja, que nome repito, o nome que você mostra para a sociedade. Só que você pode mostrar um nome falso. Você pode ser um nome mentiroso, um nome, sabe, você pode disfarçar o seu nome. Agora, o nome verdadeiro é aquele que você constrói ao longo da sua vida. Então, por exemplo, o significado de Paulo no hebraico é Shaul e no grego é Paulus, né? Quer dizer, o pequeno, tanto um quanto o outro. Não se sabe se é o pequeno porque o personagem Paulo de Tarso era baixinho ou então se pequeno no sentido de eu tenho muito por crescer, eu ainda sou pequeno, eu tenho muito que aprender na vida. Bem, eu quero dizer para vocês que essa coisa do nome não começou em você. Lamentavelmente, você não é o único, eu também não sou o único, não sou o primeiro. O nome começa com o nome de Deus. Baruch Hashem, bendito seja, o nome sagrado. O nome sagrado, Yud Vav Hei Vav em hebraico, e YH ou VH, ou então WHVH, desculpa, JHVH, ele não pode ser pronunciado. Eu já expliquei em outro vídeo, o nome sagrado de Deus não é pronunciado, não pode ser pronunciado. Ele só era pronunciado uma vez ao ano, dentro lá do Santíssimo, no santuário, pelo sumo sacerdote, depois de purificado e tal. Eu quero falar um pouquinho sobre o nome de Deus. Por exemplo, você já deve ter lido na sua Bíblia, para quem lê apenas a Bíblia hebraica, você vai falar sobre o nome de Deus lá na Antiguidade, com Moisés, já falei sobre isso. Mas eu sou o que serei, já expliquei sobre isso em outro vídeo. Procurem meus vídeos aí, vocês vão encontrar. Mas a tradição judaica fala em 7 nomes de Deus. E fala em 72 nomes de Deus, quando parte para uma área um pouco mais mística e tal. 72 nomes de Deus. No livro de Revelação, também chamado de Apocalipse, nos chamados escritos apostólicos do cristianismo, existe uma figura dos 7 candelabros, né? E das 7 lâmpadas. Por que número 7? Por que 7 lâmpadas? Porque simbolizam 7 manifestações do caráter de Deus. Então, 7 nomes de Deus, 7 não é que Deus tem, 7 espíritos de Deus, não é que Deus tem 7, ele não se fragmenta em 7. Deus é indivisível, ele é único, ele é todo, ele não se fragmenta, mas são 7 manifestações do seu caráter, né? A onipotência, a onipresença, onisciência e assim consecutivamente, como também, então, nessa linha mais mística, tem 72 nomes de Deus. Quer dizer, são 72 vezes em que o nome de Deus dentro da Bíblia, dentro da Torá, dentro dos livros dos profetas,
ele aparece como uma manifestação do caráter, de uma atitude de Deus. São 72 nomes. Eu também não vou entrar nisso aí. Quem quer vai procurar um pouquinho mais. Eu não quero especializar ninguém, nem eu sou especializado nisso. O que eu quero falar ainda é continuar falando sobre o nome. Deus deu tanta importância para o nome que eu vou dizer para vocês assim, ó, segundo o relato da criação, e eu creio neste relato, eu sou criacionista, tá? Porque tem um rótulo aqui embaixo na minha testa, eu creio na criação literal de 6 dias, que é o sétimo descansou. Tá? Eu não sou evolucionista, não acho que o homem veio do macaco, eu pelo menos não vim. Né? Eu sei, alguns devem ter vindo de rato ou coisa assim, sabe? Eles se estacionaram em alguns lugares por aí, mas eu não acredito nisso. A Bíblia diz assim, e formou Deus ao homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Ou seja, eu não conheço a imagem de Deus. E eu sei que o homem que é hoje, essa criatura feia, nariguda aqui, né, não é nada parecido com aquilo que Deus formou lá atrás, quando o homem interrompeu esse relacionamento e desviou o curso do caminho e aí começou a degenerar. Mas eu sei, tem que ter uma coisa. Se você for estudar o DNA, você vai ver que o DNA, o desenho do DNA é uma espiral. E ele tem, digamos, uma espécie de bastonetes que vão, sequência de bastonetes que vão unindo uma linha a outra, né, dentro dessa espiral. Então, tem essa sequência. E essa sequência, os cientistas, recentemente, constataram que eles seguem uma ordem numérica. Você sabe que na língua hebraica, cada letra é um número. Né? Aleph é 1, Bet é 2, Gimel é 3 e assim por diante. Então, ele segue uma ordem numérica. Quer vir perto que eu vou? Não, não quer? Fazendo careta aí atrás. Ele... Por que você tá falando? Porque eu vou estar gravando. Tá bom? Obrigado. Será que é muito. Obrigado. Ele está me corrigindo que eu falo muito. Obrigado, filho. Obrigado mesmo. Então, agora que você sabe que a sua vida, que a sua existência como ser humano começou pelas mãos do Criador, pelas mãos de Deus, pelo beijo da boca de Deus, pelo sopro, a palavra espírito, colocou nele o seu espírito, ruar quer dizer sopro, espírito, você sabe que você tem um compromisso com o seu nome, mas acima de tudo você tem um compromisso com o nome do seu Criador. Shalom.